Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam bem-vindos a mais um café virtual da Fundação Orlando Gomes. Primeiro eu vou fixar o tema e aguardar as pessoas entrarem. Deixa eu fixar o tema enquanto a gente aguarda as pessoas entrarem e o nosso convidado. O nosso convidado hoje é o historiador e professor Antônio Fernando Guerreiro de Freitas, com o tema Em Tempos de Eleição, a Bahia Republicana. Vamos aguardar mais uns minutos. Agradeço também a participação de quem está entrando. Boa tarde. Deixa eu verificar se professor Guerreiro já entrou. Ainda não. Ah, entrou aqui agora. Boa tarde, professor. Seja Boa muito tarde. bem-vindo ao Café Virtual da Fundação Orlando Gomes. É uma honra e uma grande satisfação ter a sua presença aqui com a gente hoje à tarde. Pronto, o prazer é todo meu agradecer à Fundação e agradecer a você pelo convite, que me deixou assim extremamente feliz, honrado, e também agradecer àqueles que já entraram em contato diretamente comigo ou através da conta da Fundação no Instagram, não é? Agradecer a todos eles pela lembrança, pelas palavras que disseram. Ó, já tem aqui Salve Guerreiro. Você tem sua. Estamos sendo assistidos no México, inclusive. Mariana que já lhe cumprimentou. Dois ex-alunos seus também já se manifestaram na página da Fundação. De modo que, mais uma vez, agradeço a sua participação. As pessoas não vieram aqui para me ouvir, mas sim para ouvir as suas reflexões e suas considerações sobre, né, o tema que você vai abordar em tempos de eleição à Bahia Republicana. Então, antes disso, eu vou só lhe apresentar brevemente, porque já soube que a forma como, né, você gosta de ser reconhecido, e lembrado, identificado, é como professor. Ok. E não há forma, né, mais honrosa do que ser lembrado. Mas Antônio Fernando Guerreiro de Freitas é historiador, com mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia e doutorado em História pela Université Paris 4, Paris Sorbonne. Ingressou na Universidade Federal da Bahia como professor de História da Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia, onde permaneceu até a sua aposentadoria em 2014. Pesquisador, orientador de tese de doutorado e dissertações de mestrado, tendo formado diversas gerações de alunos. Em cargo de gestão, foi ou esteve pró-reitor de extensão e diretor da Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia. Escolheu como principal área de estudos a história política e cultural do Brasil, especialmente a Bahia, no período republicano. É autor de livros e artigos na área. Ou, como simplesmente observa o neto, Antônio Guerreiro é, sobretudo, um leitor. É verdade. Professor, É verdade, é verdade, é verdade. Para começar, e eu vou pegar aí pelo neto, né, o neto que respondeu à professora o que os seus avós eram. Ele então disse: o pai da minha mãe é engenheiro e o pai de meu pai é leitor.
a professora realmente ficou sem entender. Depois nós explicamos que leitor faz parte da vida do professor, né? E isso foi devidamente esclarecido. Para começar, né, ser uma espécie de abertura, eu diria o seguinte: ao contrário do que muitas vezes o senso comum supõe, a história ela não é só o passado. E o motivo de eu estar aqui hoje é muito o presente, é muito esse momento eleitoral que estamos vivendo. Um momento eleitoral que perpassa o país inteiro. Nós são mais de 5.000 municípios que irão comparecer para escolher os seus prefeitos e vereadores. Então, é em cima disso que eu estou me propondo a comentar algumas coisas desse período republicano. E quero também esclarecer o seguinte: desde 2005, eu desenvolvi desencanto com a política, a história política. Nesse período de 2005 para cá, praticamente não me liguei em nada com a história política, desde a política universitária até a política nacional. É claro que estou informado, mas não me perdi o interesse, me dê a graça de acompanhar e de discutir. Mas me peguei, aí é que vem o contemporâneo para o historiador, me peguei sorrindo algumas vezes quando começou a campanha eleitoral para a Prefeitura de Salvador. Me peguei sorrindo, porque eu dizia assim, mas gente, o que é isso? Aqui, até onde vamos chegar? Né? E coincidiu com o convite da professora Flávia para que eu fizesse essa live, e eu, na mesma hora, aceitei. Não vacilei duas vezes, eu toco. Porque fiquei rindo. E eu quero, se esses que estão nos acompanhando viram alguma propaganda, eles vão ver de que os candidatos, simplesmente, eles desconhecem a cidade a qual eles pretendem governar. É impressionante. O próprio candidato oficial, ele liga, né, as luzes do seu automóvel como se fosse da marcha ré. Ele fala mais do passado, dos governos que estão acabando, os dois períodos, do que o que vem pela frente. Ele não, apesar de estar há 8 anos à frente de uma gestão municipal, ele não foi capaz de trazer nada de novo nas suas propostas, pelo menos que eu ouvisse. E isso me incomoda, né? Me incomoda. A candidata do PCdoB, a única coisa de comunista que tem é o seu batom vermelho. Afora isso, não tem mais nada. É todo mundo falando de emprego e renda, do negocinho, uma cidade complexa como é Salvador. Eu fico me reparando e pensando assim, tem Cajazeiras 1, 2, 3, 4, como tem também Salvador. Salvador podia ser perfeitamente numerada. O centro da cidade, por onde ela começou, ser 1, depois vir 2, Salvador 1, 2. São cidades completamente diferentes, apesar de ser a terceira cidade brasileira. E nessa coisa do simbólico, professora Flávia, uma coisa que me fez rir também muito, o meu ex-aluno, o Hilton, né? Hilton, candidato do PSOL, ele e os acompanhantes falando de criar um banco. A essa altura, criar banco oficial para uma prefeitura, né? Acho um despropósito. A Major Denise, a qual eu aprendi a apreciar, fiz vários comentários elogiosos pelo seu desempenho, a sua oralidade extremamente bem construída, com princípio, meio e fim. A publicidade pegou Major Denise e transformou quase numa cantora pop inglesa, chegada de Barbados ou da Jamaica. Não é? Uma coisa completamente... Ontem a minha sobrinha disse, ela parece gospel. Eu disse, ou vai, possivelmente, para o The Voice Brasil. Se alguém chegado a ela está nos ouvindo, podia dizer, Denise, corra para recuperar sua identidade. A identidade dela, quando ela era vestida como uma policial militar, quando ela falava, era muito mais convincente, muito mais atraente. Então, eu fico pensando assim, o que é que vão fazer dessa cidade? Estou falando, isso sem falar aquele outro alucinado com a Bíblia na mão, balançando, como se um documento milenar tivesse resposta para todos os problemas que vivemos, inclusive problemas trazidos pela contemporaneidade. E que realmente ali não está, como se aquilo ali fosse um milagre, quando, na verdade, nós lidamos com coisas concretas. Né? Coisas concretas, problemas reais, princípios, né? Princípios e tudo mais. E aí é que eu lhe digo, professora Flávia,
eu fico curioso. O último texto que eu escrevi, e foi em 2006, no final do ano de 2006, chamava-se, escrevi sobre história política, chamava-se O Penúltimo Baile. Foi uma expectativa que eu tinha de que mergulharíamos em outros tempos. E não mergulhamos, infelizmente. Não é? Foi dada continuidade à prática política que privilegiava os grandes acordos, o pragmatismo, o personalismo, né? As soluções de elite, as soluções dos pequenos grupos, as soluções dos dirigentes. Então, eu estou começando por aqui e vou também terminar por aqui. Eu acho que cabe a nós, cada um dos cidadãos, cada um dos eleitores, buscar a oportunidade, né, de proclamar essa república, de valorizar a democracia, de respeitar os cidadãos, e, diante de tudo isso, resolver os problemas. E são muitos, são muitos. Ok? Então, você me deu uma deixa aqui, professor, quando mencionei proclamar essa república. A república já foi proclamada na Bahia? Ah, não, 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 não. Não foi proclamada a república na Bahia. A república na Bahia, ela começa, não é, no momento em que a Bahia, curiosamente, era uma província que tinha grande destaque no Império. Podemos dizer que a Bahia no Império foi uma província protagonista do Império. E, com a proclamação da República, a Bahia mergulhou, não é, em práticas políticas extremamente deletérias para a sociedade, para a economia, para a política, para a cultura. Eu vou citar daqui a pouco alguns exemplos. Associado a isso, você tem que levar em conta o seguinte: o federalismo no Brasil sempre foi uma questão não resolvida. Esses estados, a partir da proclamação da República, se tornaram unidades autônomas, independentes, mas poucos conseguiram gerir essa independência. No caso da Bahia, o aparelho de Estado ele foi todo tomado conta por determinadas famílias, por determinadas pessoas. E por aí começa. O processo eleitoral na República Velha é um processo, né, de reprodução e de privilégio às oligarquias. As oligarquias. Os instrumentos, o aparato legal que existia na época era exatamente nesse sentido. Eu vou citar um exemplo aqui. A Constituinte Brasileira de 91, no capítulo dos tributos, o que é que ela dizia? Que aos estados competia cobrar os impostos de exportação, os impostos de indústria e profissão e o imposto sobre a terra. Sobre a terra. Isso em 1891. Só em 1897, ou seja, 6 anos depois, a Assembleia Legislativa da Bahia aprovou a chamada Lei de Terras, a primeira Lei de Terras da Bahia, em 1897. Em 1916, quando governava a Bahia Antônio Muniz, foi cobrado a ele o porquê o Estado nunca ter cobrado nenhum centavo de nenhum dono de terra. E nós sabemos que a Bahia era um território do latifúndio, o território da grande propriedade, exatamente desses senhores da política. Antônio Muniz respondeu com uma joia, talvez só inferior à joia que Vital Soares diria em 1929, que eu conto daqui a pouco. Antônio Muniz disse: eu não posso cobrar dos particulares. Aí perguntaram a ele: mas por que, governador? Ele disse: eu não tenho domínio de quanta terra o Estado tem. Como é que eu vou cobrar de outro se eu não sei o que é que eu tenho? E não cobrou. Como Seabra não cobrou. Como Góes Calmon não cobrou. Quando chega ao governo da Bahia, em 1928, o Vital Soares, a expectativa era de quê? Apesar de ser uma cria de Góes Calmon, ele vinha do Banco Econômico, tinha sido advogado do Banco Econômico, alguém que não tinha vínculo com terra até esse momento. Depois foi um grande comprador de fazenda. De novo, olha, 16, 29, 13 anos depois, se pergunta a Vital Soares: e o imposto sobre a terra? Ele saiu com a seguinte resposta:
é um imposto muito avançado para ser praticado na Bahia. Não vamos cobrar imposto dos proprietários de terra. Bom, logo depois disso, o que é que nós temos? A Revolução de 30. Aí se criou a expectativa. Vamos ter a oportunidade de cobrar imposto sobre a terra. Juracy Magalhães chega na Bahia, quem são os primeiros aliados dele? Os donos de terra. Para você ter uma ideia, continuou sem se cobrar terra. Franklin Lins de Albuquerque foi um grande coronel, um dos maiores fazendeiros e comerciantes da Bahia, e político, sem dúvida. Ele, quando quis que o Estado bancasse, né, as usinas de beneficiamento de Uricuri e Mamona, ele deu como uma garantia 2 fazendas. Uma tinha 18 mil hectares e a outra 13 mil hectares. Ou seja, beirando a década de 40, nós tínhamos na Bahia pessoas verdadeiros, né, privilegiados, pessoas que, né, continuavam independentes da força do Estado. E assim foi. E assim foi, e assim seguiu. Né? Veja bem, onerar as elites, fazer com que elas cumpram os seus deveres, é uma coisa tremenda nesse país. Não é uma questão particular da Bahia. Na Bahia, tem esse agravante que eu citei agora, existem outros. A questão da terra. Mas eu podia comentar também a questão da educação, podia falar da saúde, não é? Então, professora Flávia, o que a gente vê muito claramente é que, como é que eu poderia dizer? A autonomia da Bahia, ela não foi nada estimulante. Estimulante sob o ponto de vista da sociedade, sob o ponto de vista da cultura. Né? A República na Bahia, em certo sentido, foi até um retrocesso. O território da Bahia foi loteado por essas famílias. Que tiveram a possibilidade de eleger, de escolher os seus filhos, os seus apadrinhados, os seus compadres, de praticar o nepotismo mais desenfreado. Todos esses políticos, todos eles. Professor, e quais foram as maiores lideranças no período republicano? E deixa eu só te pedir uma coisa. Patrícia aqui colocou, se é possível, colocar uma luz. Uma luz para... Isso. Uhum. Pronto, está bem melhor. Tá. Obrigado, Patrícia. Patrícia Caldas. Muito obrigado. Quer dizer que eu estou melhor, né? Você queria me ver iluminado. Tá certo. Luzes para você. Certo, Flávio? A liderança. Antes de falar da liderança, só para seguir um pouco essa... Juracy Magalhães foi a continuidade. Ele provocou a reação do grande comércio da Bahia, ele provocou a reação dos donos dos votos da Bahia quando chega, porque um tenente cearense com 26 anos de idade para governar a Bahia, essa coisa simbólica, porque a Bahia, que é uma coisa que eu acho insuportável. Né? Apesar de, como comecei na abertura, dizer que o simbólico é muito importante. Muitas vezes a pessoa se identifica mais com o simbólico que com o real. Como circulou ultimamente aquela foto de Otávio Mangabeira de joelho, beijando a mão de Averroes no Congresso Brasileiro. Aquilo é um simbólico. Aquilo é como se fosse assim, vamos passar uma borracha na história de Otávio Mangabeira? Eu acho que não. Né? É o tipo do ato que ele fez, não sei se muito pensado, se menos pensado, mas é um ato que ele fez. Né? E o simbólico, né? E Juracy, voltando a Juracy. E Juracy, o que é que ele faz? É antipatizado por esse grupo, com quem ele vai se aliar? Ele vai se aliar com os coronéis, muitos deles presos, tinham sido presos na Revolução de 30, inclusive meu avô, a família, a minha ascendência materna, a minha mãe e os seus irmãos tinham por Juracy o maior apreço, a maior consideração por ter soltado o pai. Qual é o filho que gosta de ver o seu pai preso? Uhum. Ele tinha uma grande admiração. Me lembro bem quando eu tinha 6 anos de idade, em 54,
quando minha mãe me levou para apresentar a Juraci. Eu me lembro que ele colocou a mão na minha cabeça e minha mãe disse: esse é o neto de Nizam. Aí ele, que era o meu avô, aí ele, né, passou a mão na minha cabeça, depois eu saí e ele continuou conversando com minha mãe. Mas o que é que fez Juraci? O professor Ciro Teixeira dizia: Juraci, na Bahia, não foi um tenente. Na Bahia, ele foi um grande coronel. Ele soltou esses coronéis e colocou esses coronéis na linha de frente do partido que ele estava fundando, depois de 30 na Bahia, o PSD. Antes de fundar o PSD, ele organizou a coligação sertaneja, cuja diretoria era toda composta de antigos coronéis da Bahia. Ou seja, o governante que chegou, em princípio, para modernizar, se aliou àquilo que representava a Bahia mais conservadora, a Bahia mais atrasada, né, que foi para o palco novamente. Né, e é um período extremamente curto, esse período que vai de 30 a 37, e depois, de novo, vamos ter o período do Estado Novo e a ditadura militar sem eleições. Mas, nesse período, tem uma novidade que foi extremamente passageira, foi o deputado classista. Você imagina, professora Flávia, categorias profissionais podendo eleger operários, agricultores, comandados para representação. Eu me lembro bem como eu me emocionei ao ouvir o relato de Saul Rosas, em Juazeiro, sobre essa experiência dele como deputado classista. Essa foi a novidade. Agora, você imagine bem, muito pouco representativa. 2 deputados classistas numa Assembleia com 50 outros representantes exatamente dos setores mais conservadores da sociedade, dos setores tradicionais da sociedade. E só um último comentário antes de chegar na liderança. O período da redemocratização, que vai de 46 também, onde as práticas políticas continuam as práticas políticas conservadoras. Eu me lembro bem, menino, o eleitor, quando ia votar, e a eleição era em 3 de outubro, o eleitor passava na casa do chefe político para pegar o envelope com a chapinha com os nomes. Deputado estadual, deputado federal. Né? Ia lá, pegava, e dentro da chapinha vinha o quê? Um presentinho para ele. Era assim que se fazia isso. Professor, não tem relação com o que você está comentando. Quer dizer, tem relação. É porque o comentário feito por Mariana foi feito antes, mas eu achei oportuno ler agora. E temos diferença dos dias de hoje, professor? No Brasil e na Bahia, continua tudo ainda pior, mais disfarçado. É uma vergonha de tanto desvio ou sonegação. Não é assim? Quanto à sonegação, eu acho que, né, continuamos, né, nessa coisa. Quem tem que recolher imposto, o tributo, é sempre objeto, né, por parte de quem deve, de procurar uma forma de não pagar. Essa é uma questão nacional, não é uma questão baiana. E tem uma outra. Esse período, 46 a 64, primeiro, se criou uma grande expectativa, acabou a ditadura. O Partido Comunista foi legalizado. O pobre não conseguiu ir avante. Não se conseguiu. Foi logo colocado na ilegalidade o Partido Comunista Brasileiro, na Constituinte, que tinha Jorge Amado, que tinha Marighella. Essa turma toda foi simplesmente expurgado através de pretextos do tipo: é uma organização internacional, não é uma organização nacional, pretextos os mais absurdos para colocar o Partido Comunista na ilegalidade. Na ilegalidade. Então, nós vamos ter na Bahia, nesse período de 46 a 64, 5 partidos que merecem esse tipo de menção. O PSD, que elegeu o governador Régio Pacheco, Antônio Balbino, dentro desse período, a UDN, que elegeu Mangabeira e Juraci, e o PTB, junto com a UDN, que elegeu Lomanto Júnior em 62. Mas todos esses partidos, professora Flávia, tinham donos, os donos dos partidos, que é uma prática da política brasileira. A política brasileira. As partidárias no Brasil são sempre mais representativas, mais expressivas do que as organizações partidárias.
Por isso a dificuldade que você tem hoje de falar no Brasil de partido político. É uma dificuldade. Né? E você vê, todos tinham e fizeram o rodízio. Eu agora me lembro, falei de saúde na estante, me lembra o coronel Joãozinho Sá, num depoimento que escutei dele. Eu perguntei, coronel, o senhor que vinha da República Velha, lá era fácil mandar. Ele balançou a cabeça, de acordo comigo. E depois, com esses partidos todos e tal, como é que o senhor gerenciou a sua liderança política? Como é que ficou a política aqui em Jeremoabo? Ele olhou para mim como se eu fosse assim, né? Não soubesse as coisas, ele disse, meu filho, eu fui para o PSD e coloquei meu irmão na UDN. Ou dava na cabeça, ou na cabeça dava. Para nós, quando se elegeu o governador da Bahia, o presidente da República, a gente procurava saber de onde. É de onde. Se fosse acordão do PSD, ia eu. Se fosse da UDN, ia ele. Ia ele. Ficou tudo em casa. Tudo em casa, tudo em casa. Quer dizer, a política, né, levada ao pragmatismo mais exacerbado, mais extremado. Quer dizer, é uma política desprovida de ideias, de programas, de propostas. Né? Essa é a política. Aí volta a questão da liderança. Eu acho, professora Flávia, que não há dúvida que as 3 grandes lideranças da Bahia republicana foram J.J. Seabra, no período que vai de 1905 até 30, se bem que, pela vontade dele, ele teria continuado. Juracy Magalhães, entre 30 e 64, 65. Né? E, depois disso, Antônio Carlos Magalhães. São as lideranças mais longevas da Bahia. Agora, curiosamente, eles têm muita coisa em comum e coisas ruins. Os 3 foram extremamente personalistas, ou seja, em torno deles 3, a política se dava, e ai daqueles que ousassem discordar. Pessoas extremamente autoritárias, privilegiavam os seus aliados e simplesmente odiavam os seus adversários, odiavam entre aspas, o que eu diria mais, maiores do que os partidos, e tiveram, né, aliás, quero dizer uma coisa, acho que nós, historiadores, a historiografia baiana deve aos 3 uma grande obra biográfica. Soube que é de Antônio Carlos, toda a documentação estaria na mão de Fernando Moraes, mas a família não autoriza a publicação. Mas Seabra não tem, nem Juracy tem. Juracy, a melhor coisa que existe sobre ele é a memória dita por ele próprio para a Fundação Getúlio Vargas. E Seabra, né, o que tem não deve ser levado. Agora, os 3, a historiografia, e digo mais, o historiador tem que quebrar essa coisa de ficar abespinhado em trabalhar as questões biográficas, essas coisas, não. Né? A biografia é importante. Eu agora, depois da aposentadoria, li praticamente tudo sobre os roqueiros ingleses. Tudo, os roqueiros ingleses. Fiquei por dentro da vida deles todos. Né? Trabalhos maravilhosos, muito bem escritos, ilustrados, né? De figuras contemporâneas extremamente representativas. Agora, voltando aos 3. Tinham em comum, professora Flávia, um dado que é curioso e mostra o que somos nós baianos. Todos os 3 diziam nos seus discursos que ninguém sabia cuidar melhor da Bahia do que eles. Do que eles. Era como se dissesse assim, não se preocupe com nada, não se preocupe com sua vida, não se preocupe com sua realidade, não se preocupe com o que está acontecendo. Enquanto eu governar a Bahia, ou enquanto eu viver, tudo irá num bom caminho, porque eu sei o melhor caminho que a Bahia vai percorrer. Aqueles Professor, que queiram... e nesse sentido... Aqueles que
Deu uma travada. Aqui, o primeiro Congresso Travou dos um pouco. Municípios da Bahia, em 1919. Diz exatamente isso. Curso de minha boa gente baiana. Por trás desse minha boa gente baiana, vinha de tudo, porque ele continuava cuidando. E dou um dado curioso aqui. Nas casas do interior da Bahia, que eu visitei enquanto pesquisador, vi muito retrato, alguns com vela acesa, de Getúlio Vargas. Mas vi também em 3 casas, isso eu me recordo claramente, retrato de Juracy com vela acesa. Ou seja, para essas famílias, Juracy era um padrão Getúlio. Getúlio ocupou o imaginário nacional de uma forma extremamente forte. Sim. É verdade. E Antônio Carlos, esse aí, todos os que estão nos ouvindo sabem disso. Antônio Carlos, ele passava para a Bahia que ele era capaz de... Ele resolveria todos os problemas da Bahia, independente de eleição, independente de aliança, independente de projeto, independente de qualquer coisa, contanto que passasse pela visão dele, pelo controle dele, pela orientação dele, por aquilo que ele representava. E é curioso que todos os 3 chegaram a essa posição pelo voto. Pelo voto. Juracy chega inicialmente como um interventor, mas depois ele é legitimado. Juracy foi um dos políticos baianos que ocupou cargos mais importantes da República. Ele governou a Bahia, ele foi presidente da Petrobras, ele foi constituinte, ele foi presidente da Vale Rio Doce, ele foi ministro da Justiça, ministro das Relações Exteriores, embaixador nos Estados Unidos. Quer dizer, é uma biografia extensa e tudo dado em função da Bahia. Depois que ele saiu do Ceará, né, nada mais, Ceará é um detalhe. O local de nascença, como se diz, é um detalhe. Diga, professora Flávia. Não, porque teve um momento que a internet travou e aí a gente não conseguiu se comunicar, mas corroborando o que você vinha até falando, Mali coloca aqui, quando nessas pessoas, esses 3, né, que o senhor citou, não podem dar conta, colocam, e ela coloca, o Júnior, papai coloca seu rebento para dar continuidade ao seu poder. Então, a gente perpetua, né, esse poder. Exatamente. Se você pega, repare, você pega a política baiana, é cheia disso. Eu fico reparando, Isso. a própria Universidade Federal da Bahia. O primeiro reitor da Universidade da Bahia ficou no cargo 15 anos. É um absurdo. Por mais genial que fosse Edgar Santos, isso é um absurdo. Isso é um desserviço à instituição pública. Né? E fez o quê? Fez do seu filho reitor e depois virou governador. Ou seja, o afilhadismo, a proteção aos filhos, o nepotismo é uma prática corriqueira na Bahia. Foi por parte dos grandes governantes, mas foi por parte desses políticos todos do interior. Todos eles, né, que faziam política no interior. Franklin Lins de Albuquerque elegeu 3 filhos deputados, entre eles o Wilson Lins, um escritor admirável. Quem não leu, leia, para compreender a Bahia, a obra de Wilson Lins. Aí você veja, eles é que sabiam cuidar da Bahia. E aí eu fico pensando, hoje de manhã eu estava pensando nisso, mas é curioso. Né? Além deles, o que é que surgiu? Se fala tanto a Bahia é um território onde a negritude é representativa. Qual foi a grande liderança negra que a Bahia teve no período republicano? Quem foi? Quem foi mais mulato? Ele nunca foi negro, ele foi mulato. Otávio Mangabeira. Otávio Mangabeira era mais escurinho. O resto tudo branco, tudo brancão. A mesma coisa a mulher. Qual foi a mulher que foi colocada numa posição? Aí eu fiquei pensando, e vou dizer, Lídice da Mata. Eu ia falar Lídice. Lídice da Mata. Curiosamente, Lídice da Mata, mais nenhuma. Eu fiquei pensando quem? Amabília Almeida. Amabília Almeida foi um acidente do Partido Comunista. Nessi Novaes, imagina, Manuel Novaes, ele me disse, eu tenho tanto voto que elegi a mim e a Nessi.
dei 60 mil votos para mim, 40 mil para ela. Era assim. É assim que se faz a política. Né? Agora estão inventando uma tal de Euleusa Coronel. Imagine. E aonde foram buscar essa mulher? O que é que essa mulher fez na vida? Representa o quê? Propõe o quê? Para ser vice-prefeita de Salvador? O que é que ela entende de problemas urbanos, de problemas contemporâneos? Mas, né? Verdade. E aí eu lhe digo, professora Flávia, é complicado. A Bahia é muito complicada. A Bahia é muito complicada. Mas esse discurso todo que envolve a baianidade, o território da solidariedade, o território da amizade, das praias bonitas e tal, isso tudo não bate com a realidade. Essa cidade que vamos ter eleição dia 15 é uma cidade pobre, paupérrima, uma cidade que sobrevive em cima de IPTU e ISS. É nada, isso é nada, isso é nada. Uma cidade que perdeu tempo, né, com a questão do... Era uma cidade portuária, um porto que servia a Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Minas Gerais, Goiás, Piauí. Hoje em dia, mal serve a Bahia e tem portos concorrendo com o de Salvador. Verdade. Então, é uma cidade realmente. Aí eu me pergunto, o que é que essas pessoas, o que é que motiva essas pessoas quererem governar essa cidade e não vejo assim um projeto para essa cidade? Um projeto. Se alguém quiser as propostas, repare. O que é que esses candidatos estão dizendo? Vamos fazer assim no centro histórico. Aliás, esse é um instrumento que o carlismo soube fazer muito bem, se apropriar dessa imagem cultural da Bahia, a questão da negritude, do centro histórico, como se tudo isso fosse resultado do carlismo, e não de financiamento internacional, de estratégias da ONU e da Unesco, né, de valorizar centros históricos, mas tudo foi, de alguma forma, assimilado e incorporado, primeiro pelo próprio Antônio Carlos Magalhães e depois por seus herdeiros políticos, como se a Bahia, né, não existisse. A Bahia, como é que eu diria, é antes e depois de Antônio Carlos, que é um equívoco tremendo, tremendo. Não, Mali coloca aqui, Mulher do Coronel, é o seu grande feito e o título dela. Na verdade, professor, não há uma renovação, né, política, não há... Enfim, eu não consigo vislumbrar nesse cenário uma possibilidade de... Quer dizer, eu não tenho uma visão otimista, né, com relação ao que vem por aí. Olhe, e pode piorar. Né? Pode piorar. De onde menos se espera é de onde não sai mesmo. Não sai nada. Não sai nada. Tem um ponto que eu acho que as pessoas vão entender bem, a representação política da Bahia. Sim. Vamos pegar só o Senado. Vamos pegar só o Senado. Nós já tivemos lá Mangabeira, eu peguei aqui, Aliomar, Antônio Balbino, Josafá Marinho, Landulfo Alves, Luiz Viana, o próprio Antônio Carlos Magalhães, são figuras que, quando falavam, eram ouvidas, eram acatadas, eram antenadas com outras pessoas. Hoje em dia, ultimamente, tivemos João Duval Carneiro e Ângelo Coronel, figuras que representam o que há de mais atrasado, né? Que defendem as teses mais conservadoras, teses inteiramente em desacordo com a contemporaneidade, que é contar costumes, comportamento, tudo isso que a vida moderna está nos propondo, a Bahia está mandando nos representar figuras, né, quem é que pode levar a sério o que diz Ângelo Coronel? Aí já começa a dizer, se a República tivesse sido proclamada, o máximo que Ângelo Coronel seria um vereador de Coração de Maria. Se tanto. Mas, no entanto, já foi deputado estadual, presidente da Assembleia e é senador da República representando a Bahia, para fazer essas pataquadas todas que ele faz. Edinberg Lima, professor, coloca aqui que até hoje, professor, para fora do estado, as pessoas acham que Bahia é só Salvador. Quem colocou? Edinberg Lima. Que a Bahia é só Salvador. Exato, vou chegar lá. Vou fechar meus comentários com essa coisa do que é esse território da Bahia.
Repare, a questão da representação. Que os meus alunos se lembrarão disso, os meus ex-alunos. Aí, por volta de 1974, 75, quando eu trabalhava para a CEPLAC, eu ia todas as tardes para o arquivo da Assembleia Legislativa da Bahia pesquisar os pronunciamentos da bancada do Cacau. Eu tinha curiosidade como esses deputados atuaram na década de 40 e 50, principalmente. E, no arquivo, o alto-falante ficava ligado com o plenário. Então, eu ouvia tudo o que estava sendo discutido e apresentado no plenário. Eu fiquei, professora Flávia, como é que eu diria, curioso com as coisas que eu via. Quer dizer, as pessoas naquela época dando sugestões, discordando, concordando com coisas, tendo propostas, projetos. Hoje em dia, a Assembleia Legislativa da Bahia, assim como a bancada da Bahia na Câmara dos Deputados, onde ninguém sabe o que é que eles fazem, nem ninguém cobra nada, nem ninguém cobra nada. O que é que se sabe de um deputado da Bahia falando sobre os problemas da Bahia, defendendo a Bahia, planos estratégicos para a Bahia? Não tem nada. Passou. Né? Quando eu li aquilo ali, eu via Rômulo Almeida criando a CPE no governo Antônio Balbino. Né? Quer dizer, pessoas preocupadas em repensar a Bahia, em propor para a Bahia. Hoje em dia, os deputados estaduais, assim como os federais, são negociantes do varejo. Claro que existem algumas exceções, mas que são mínimas. Negociantes do varejo. Ou, quando não fazem isso, estão ali para conceder prêmios honoríficos, cidadania, medalha. Isso. Essa que é uma atividade complementar. Isso não é uma prioridade? Isso não é uma prioridade? E aí eu digo o seguinte, uma das questões que seria fundamental, o equilíbrio entre os poderes na Bahia. O legislativo, esses negociantes do varejo, estão todos submetidos ao executivo. Fazem o que o executivo manda. São incapazes de um orçamento. São incapazes de emendar, de discordar um orçamento. Eles não fazem, porque obedecem cegamente àquilo que quer o executivo. Aquilo que o executivo... E repare, o executivo na Bahia foi hipertrofiado. Eu, quando viajo pelo Brasil, eu fico envergonhado, por exemplo, com o Poder Judiciário da Bahia. Fico envergonhado. Não é, com os comentários que a gente ouve a respeito disso. O Poder Judiciário da Bahia, que se submeteu ao Executivo, segundo um amigo meu, Ovídio de Barbosa Romeu, que foi um grande assessor de Antônio Carlos, que Antônio Carlos disse, se eu controlar o Judiciário baiano, eu vou mandar na Bahia por 30 anos. Eu vou mandar. E assim foi feito. E assim. Né? O Judiciário baiano consegue ser destaque e comentado até na pandemia, onde tudo estava fechado e ninguém falava sobre nada. Mas os desembargadores e seus aliados, assessores e tal, conseguiram esse tipo de destaque. Ou seja, essa república é uma república ainda não proclamada. Não proclamada. E só para responder a pergunta é o seguinte, e que Bahia é essa? Ao contrário, alguém falou aí do Salvador, do Recôncavo, ao contrário do que se pensa, a Bahia é plural, ela é diversa, ela é inteiramente desconhecida. Isso, professor. Edenberg Lima pontuou aqui mais uma vez. Eu brigo e explico que a Bahia é um mundo. A Bahia é um mundo. Que a Bahia é um mundo. É um mundo. Se pensa que a Bahia é Salvador, o que acontece em Salvador e no Recôncavo. Absolutamente não é. A Bahia não vive lambuzada de dendê. Em muitas regiões da Bahia, a negritude é um traço. A negritude não é como é no Salvador e no Recôncavo. Os hábitos culturais, aí é que eu digo, cultura e política andam casados. Esses vários espaços, esses territórios baianos são inteiramente
disperso. Quando eu era menino e era adolescente, que vinha para o colégio, eu não vinha para Salvador, eu vinha para a Bahia. Nós do interior não nos achávamos na Bahia. Para nós do interior, de qualquer sertão, e o sertão é plural, são sertões, ir para Salvador era ir para a Bahia. Depois é que veio essa coisa de Salvador. Quando Salvador, em função, eu debito isso muito em razão da construção de estradas de rodagem, Salvador deixou de ser o polo, o centro de todo o Estado. Antes, todos procuravam Salvador. Com as estradas, se você olhar o mapa do Brasil, né, a Bahia se limita com 7 estados diferentes. É quem mais se limita com o Estado brasileiro é a Bahia. E, nessas áreas limites, ela se identifica muito mais com o Estado que está do lado de lá do que o Estado que lá de cá. Teodoro Sampaio, em 1876, definiu Juazeiro como a corte do sertão. O que é Juazeiro hoje em comparação com Petrolina? Separados apenas por um rio, mas uma distância tremenda, sob o ponto de vista econômico, ponto de vista social, Sim. cultural. Né? E não se explica isso apenas pela oligarquia Coelho. Né? A Bahia, né, foi o oeste da Bahia não tem baianos. Aqueles louros bigodudos tomando chimarrão e falando um sotaque que é completamente... Essa é outra coisa também. O sotaque que nós falamos é de Salvador. Sim. Se você for para o Nordeste, se você for para o Oeste, se for para o Sul, é completamente diferente. É completamente diferente. E professora Flávia, repare, os próprios governadores não conhecem a Bahia. Visitar em campanha política ou para inaugurar uma obra não é conhecer a Bahia. Não é conhecer a Bahia. E mais um dado curioso. O interior da Bahia, na República, não elegeu governador. A não ser por acidente. Por acidente. A única exceção do interior da Bahia eleger um governador foi Lomanto Júnior, em 62. Os outros todos que vieram do interior se tornaram governadores por acidente. São 3 casos. O primeiro, a queda do avião de Lauro Farani, em 1950, que deu Régis Pacheco, que era um médico de Vitória da Conquista. A queda do helicóptero de Clériston Andrade, deu João Duval Carneiro, que era prefeito de Feira de Santana. E, por fim, o infarto prematuro de Luiz Eduardo, aos 41 anos, que deu César Borges, que era um político de Jiquié. E eu digo que isso é curioso e é marcante e não pode ser esquecido, né? Porque nós tivemos, por exemplo, a região cacaueira, que entre 1902 e o advento do polo petroquímico, foi a região baiana que mais contribuiu para os cofres do Estado. Na maioria dos anos, 60% da receita de exportação da Bahia vinha do cacau. 45% da receita total vinha do cacau. E o cacau nunca elegeu o governador. Uhum. Nunca elegeu o governador. Você vê, vem daí Exato. o sentimento separatista. De onde é que vem o separatismo? Que é outra... Né? O separatismo da região cacaueira veio na década de 30, voltou na Constituinte de 88, mas também o Oeste quis se separar. O território à margem esquerda de São Francisco se transformar em um novo Estado. E a Bahia chiou, que foi aquela campanha horrorosa, a Bahia não se divide, a Bahia é invisível, o jornal à tarde apelando para os ícones da cultura baiana, cantores, atores, que a Bahia... Está escrito aonde? Igual, onde é que está escrito que a Bahia é indivisível? Essa questão da divisão é uma questão em aberto. O oeste da Bahia foi tomado de Pernambuco como pena, castigo, por causa dos rebeldes pernambucanos do século XIX. Vocês querem se rebelar? Né? Dentro do Império, vocês vão perder o território. Perderam o território. Essa questão territorial é uma questão sempre em aberto. Se copia tanto os Estados Unidos e aqui, nessa questão, todo mundo... Os Estados Unidos tem 50 estados. E tudo, né, desde a Primeira Guerra Mundial, nós temos, principalmente em momentos específicos, como esse agora. O que se faz nos Estados Unidos, aliás, tem a célebre fase de Juraci.
o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Né? Eu acho que, na atualidade, certamente é muito reconhecido e Sim, repetido. com Né? certeza. Apesar daquela figura que está à frente dos Estados Unidos. Mas eu digo o seguinte, né? O separatismo é uma coisa em aberto. Isso é Brasil. Isso é Brasil. Tem que se ver. É conveniente que se criou tão irresponsavelmente tantos municípios. Quantos desses 417 municípios da Bahia merecem ser considerados como tal? Sobrevivem a partir dos repasses obrigatórios. Não tem recursos próprios. Não tem recursos próprios. Isso foi feito para atender a famílias, as oligarquias que continuaram se reproduzindo. Essas oligarquias precisam ser freadas, dominadas. Esse é um Estado pobre, conservador, tradicional, religioso. Né? Essa é a Bahia que nós vivemos. Não é nada dessa coisa civilizada, aberta, educada. Não tem nada disso. Os indicadores estão aí. Os indicadores estão aí. Nós estamos campeões de violência, estamos ranqueados muito mal em educação, melhoramos na saúde. Mas os exemplos estão aí para a gente ver na Bahia. Acabar com isso, a Bahia é pobre. A Bahia é pobre. Veja o recorde de desempregados, de subempregados, de pessoas que não têm renda nenhuma. O comércio informal que se prolifera em todas as cidades. Todas as cidades que você chega na Bahia, acabou aquela coisa da feira semanal. O comércio informal é de todo dia. As pessoas precisam sobreviver. Mali, professor, coloca aqui, corajosa e verdadeira. Não, aqui é depois. Muito boa exposição do professor Guerreiro. Corajosa e verdadeira, fundamentada. Tiago Dória, sempre um prazer ouvir meu mestre guerreiro. Felipe Machado lhe cumprimentando. Mali continua. Continua sendo bom para o Brasil. Vide a cópia Tupiniquim. Vídeo? Vide a cópia Tupiniquim. Ah, sim, sim. Aí você veja, quer dizer, são os desafios. Aí eu volto para por onde comecei. A República precisa ser proclamada, a democracia precisa ser valorizada. Eu estou aqui, me dispus a falar, né, a recuperar essa coisa, exatamente por isso me incomoda esse momento que vivemos na Bahia e no Brasil. Nós temos que colocar, né, os princípios republicanos. Gente, república, todos somos iguais. Acabar com isso. Todos os cidadãos são iguais. Não deve existir lei para A, para B e para C. Não pode. Não pode existir justiça que seja dessa forma para D, para E e para F. Exato. Pode? Não pode. Temos que ter... Quando eu critico a representação política, eu não estou aqui querendo botar sábios, mas eu quero dizer o seguinte, o saber é um poder. O saber é um poder. Sargento Isidoro não pode governar essa cidade. Não pode. Ele é desprovido de qualquer saber. De qualquer um. Mesma coisa por onde ele passou. Que é, né, a polícia militar, é possível que ele não saiba por onde caminha, por onde é gerida a polícia militar. Mas é isso. São pessoas... Precisamos, né, dar força a esse tipo de atitude. Mobilizar as pessoas. Fazer com que essas pessoas, né, entendam, percebam, né, façam a crítica. Olha, professor Flávio, incomoda muito. Os brasileiros são pessoas desprovidas de críticas, têm medo de criticar. Medo de criticar. A crítica é um instrumento valioso em qualquer vivência que você tenha, em qualquer esfera. Profissional que você tenha. Sem a crítica, você não avança. Sem a crítica, você... É manipulado. Não... Claro. É Exato. fundamental a crítica, você olhar e tentar interpretar e ver e imaginar o que pode vir a ser daqui para frente. Isso. E melhorar. Que venha, né? Que ultimamente no Brasil incomoda essa coisa de pessoas que discordam dos princípios democráticos, que não respeitam os princípios democráticos.
A democracia precisa sobreviver. A democracia precisa, né, ser um instrumento, uma prática valiosa de todos nós. Isso é uma coisa que, para mim, é inegociável. É inegociável. A outra coisa também é o seguinte, eu não sei como é que nós vamos dar memória para essas pessoas. As pessoas esquecem muito rapidamente. Muito rapidamente. Perfeito. Vivem as coisas e depois, né, então parece que não sabem, né? Parece que não sabe. Não, parece que não aconteceu. A sensação que eu tenho é essa. Parece que as coisas não aconteceram. Que as Né? pessoas não viveram. Isso, E professor. repare, quando eu falo do saber, eu não estou falando do saber universitário, eu não estou falando Não, saber dos uhum. médicos, dos Não, doutores. ficou claro. Né? O saber que as pessoas precisam. Né? Tem pessoas que sabem muito, né? Que estão comprometidas com muitas propostas Uhum. inovadoras, criativas para a maioria da população e que nunca foram na universidade, Perfeito. que nunca vivenciaram o banco. No entanto, né, eu tive colegas extremamente conservadores. Os respeito, claro, os respeito, que essa é outra regra da democracia, é você ser tolerante com a discordância. A Claro, discordância faz parte da democracia claro. e avança em cima disso. Você Exato. discorda, você não vira a cara, você não fica inimigo de alguém que pensa diferente de você. O pensar diferente faz parte da vida em sociedade. É um ato de socialização. Pensar diferente, né? Seria uma absurdo a gente pensar que todo mundo ia ter a mesma opinião sobre tudo, de jeito nenhum. Professor, a gente tem 3 minutos. Aí eu só gostaria de ler um comentário de Márcio, né, presidente da Fundação Ando Gomes, está aqui. Excelente e corajosa exposição de Guerreiro. Luiz Fernando 5445, excelente mesmo. Então, e cumprimentando aqui, professor, diversas pessoas. Mônica também, conhecendo mais a nossa história baiana. Excelente exposição. Mali, mais uma vez, excelente. Parabéns à Fundação Ando Gomes, parabéns, né, a nossa live. Edinberg Lima, uma audiência pública para a tomada de decisões importantes para comunidades são resolvidas por um grupo seleto e com tomadas de decisões de cima para baixo. E logo depois ele, muito bom professor, aqui foi um comentário que ele fez inicialmente. Eu estou lendo, professor Guerreiro, porque daqui a pouco, você sabe que o Instagram derruba a gente, então a gente daqui a pouco sai do Eu ar. imagino. Então, eu vou aproveitar aqui para, mais uma vez, agradecer a sua participação, abrilhantando nossa tarde, com essas considerações e reflexões tão importantes, críticas, tão necessárias, né, para o momento que a gente está vivendo. Totti Gomes, é prazeroso ouvir Guerreiro. Sua audiência aqui foi altíssima, devo registrar. Uma das mais altas que nós tivemos aqui no perfil da Fundação Ando Gomes. A gente tem 1 minuto e 20. Eu vou lhe devolver a palavra apenas para a gente encerrar. Então, mais uma vez, agradeço imensamente a sua participação. Fico muito feliz e muito honrada com a sua participação. Pronto. Eu volto a agradecer a vocês, a todos esses que nos ouviram e que teceram esses comentários. Né? Acho que a preocupação, como eu disse no início, é que ver essa democracia preservada, nada melhor do que a democracia para se viver bem. Essa é a experiência que a história nos ensina. Valorizar os princípios democráticos da tolerância, do respeito, da responsabilidade, né? E saber, volto a dizer, isso aí para os eleitores. Quem, na hora de votar, pense nessas coisas, haja criticamente. Temos que superar essa coisa do gosto, da simpatia, da roupa, do olhar. Isso não nos leva a lugar, não leva a lugar nenhum. Né? E agradecer a vocês todos e me pôr à disposição, né, para qualquer coisa que vocês precisarem. Já Estou estão aqui. pedindo uma próxima. Já tem 3 pessoas aqui.
A gente vai marcar mais um encontro desse, professor Guerreiro. 2 segundos, muitíssimo obrigada. Tá bom.